Está no ar Orelha de Livro, uma produção, editora da Unicamp. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde. Amor um mal que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto, um não sei o que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Camões viveu há mais de 400 anos, mas ainda é considerado um dos grandes poetas da língua portuguesa. E as suas poesias continuam sendo estudadas nas escolas e são leitura obrigatória de alguns dos principais vestibulares do país, como o da Unicamp. Mas por que é tão importante estudar Camões nos dias de hoje? E o que essas obras têm de tão especial? Eu sou a Beatriz Guimarães. Eu sou Marcelo Gaudio e nesse episódio do Orelha de Livro a gente conversou com a professora Sheila Ri, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é especialista no estudo de Camões. Ela participou do livro 20 Sonetos, que foi lançado nesse ano pela editora da Unicamp. O livro traz 20 poesias de Camões que vão cair no vestibular da Unicamp, com comentários, notas e explicações da Sheila. Antes de mais nada, vamos entender rapidinho o que é um soneto. Soneto é um poema que tem uma estrutura fixa, composta por 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras são quartetos, ou seja, tem 4 versos cada uma, e as 2 últimas são os tercetos, estrofes de 3 versos cada uma. E aí esses poemas primeiro trazem uma introdução do tema, depois fazem um desenvolvimento desse tema, e por último revelam um significado de todo aquele soneto. Então, para começar a entrevista, a gente perguntou para Sheila por que Camões continua sendo relevante mesmo tanto tempo depois. Camões é um autor clássico, mas como vários clássicos, ele sempre tem o que dizer às várias gerações, nos vários momentos da nossa história. Então, é um daqueles autores que chegam ao século XXI, e numa sala de aula, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu leciono, ele pode ser lido de uma forma até emocionada por alunos muito jovens, de 19, 20 anos. Então, ele ainda permanece nele uma certa contemporaneidade, quer dizer, algo que nos aproxima da poesia dele, do que ele diz, do som, mesmo essa poesia tendo sido escrita há tanto tempo atrás. Ela também disse que, especialmente no Brasil, é importante ler Camões para a gente entender melhor a história e as nuances da língua portuguesa, e também para conhecer a herança que o Camões deixou para essa língua e para os poetas que vieram depois dele. Porque apesar dele muitas vezes ser visto como um símbolo da nação portuguesa e um poeta da expansão marítima, principalmente por conta da obra Os Lusíadas, ele tinha todo um lado inovador. Na época que ele escrevia, o português ainda era uma língua em formação, não estava normatizada ainda. Então, os poetas daquele momento tinham a oportunidade de brincar e de experimentar diálogos entre a língua portuguesa e o latim, o italiano, o espanhol. Nós temos um outro Camões que foge a essa espécie de gaiola ideológica em que ele foi colocado em sucessivas leituras muito conservadoras, que é o Camões, poeta que experimentou, digamos assim, né, como o integrante de uma geração que escreveu um tipo de poesia que nunca tinha sido escrita antes em língua portuguesa. Então nós podemos ver hoje em dia o Camões de um outro ponto de vista, que é o que ele foi na época dele, também um poeta inovador, que soube usar essa plasticidade de uma língua ainda não normatizada para nos trazer novos sons, novos conceitos e novas emoções também. Para Sheila, a palavra que melhor define Camões é viagem, porque as poesias dele passam por diferentes tempos, territórios, culturas, personagens e conhecimentos. Aliás, o profundo conhecimento é uma das poucas coisas que se sabe de fato sobre a vida dele. Existe pouquíssimo registro biográfico sobre Camões, porque muito do que se pensa saber, na verdade, foi tirado das próprias poesias dele, como se elas pudessem ser entendidas como fontes sólidas, mas não é tão simples assim.
mesmo as vidas biograficamente encenadas numa obra poética, elas se modelavam em outras vidas. Então, várias informações biográficas que os estudiosos de outros séculos foram buscar na poesia de Camões para tampar todos aqueles buracos na biografia dele, já que a gente não tem praticamente quase nenhum documento. Então, várias dessas informações pegas ali na própria poesia não são informações biográficas fidedignas de um indivíduo, mas traços biográficos comuns a vários poetas, por exemplo, a vários escritores, como, por exemplo, o trecho dos Lusíadas, em que o Camões diz que está com uma espada na mão e a pena na outra, né? Batalhando com uma mão e a pena na outra mão, que era uma espécie de emblema dos homens do Renascimento, e que outros poetas dizem a mesma frase, né? Não era algo comum a Camões. Então, o que a gente vê é que, diante de uma biografia com escassos documentos, né, a biografia que surge na poesia dele é uma biografia fictícia também, é uma biografia encenada, uma biografia literária, e não uma biografia real, referencial. Agora, o que nós sabemos de Camões biograficamente é que ele é um homem que estudou profundamente várias matérias do humanismo renascentista da sua época. Ele sabia muita poesia latina, gramática, retórica, conhecia poesia italiana de vários séculos, a poesia medieval italiana e portuguesa e espanhola também. Ele conhecia filosofia, ele era um homem extremamente culto, e isso aparece de uma forma evidente na obra dele. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Naquele período em que Camões escreveu, diversos outros poetas portugueses produziam obras parecidas. Eles faziam parte de uma mesma corrente que tinha como mestres o Dante Alighieri e o Francesco Petrarca, entre outros autores. Esse resgate de alguns modelos marcantes é chamado de imitação. Isso não quer dizer que Camões não tenha sido original. Imitar não quer dizer não ser original. Imitar quer dizer dialogar, transcriar, recriar aquelas imagens, aquelas metáforas e aqueles temas numa nova língua, num novo contexto, uma nova sonoridade. A imitação, ela é altamente criativa. E com toda essa rede de poetas de mesma corrente, não só as histórias de vida se misturavam, mas também o trabalho de cada um. Mesmo porque, naquela época, a poesia era feita e era lida de um jeito muito diferente do que a gente tem hoje. Ela fazia parte dos eventos sociais e das práticas da sociedade. Então imagina que no meio de uma festa da aristocracia, um poeta começava a proclamar um texto em voz alta, e aí um outro poeta ia lá e dava continuidade para aquela poesia, como se fosse um jogo de respostas. Pra gente que hoje leva esse negócio de autoria muito a sério, é curioso pensar como eles lidavam com isso naqueles tempos. Então havia uma dimensão oral e performática da poesia muito forte. E essa dimensão oral e performática, ela se reflete na forma como esses discursos, esses textos poéticos circulavam. Então, eles circulavam oralmente, né? Oralmente, iam passando, a memória das pessoas era muito maior naquela época, passando de pessoas para pessoas, iam circulando de forma oral, e eles circulavam também em manuscritos, em vários tipos de manuscritos. As pessoas copiavam nos seus cancioneiros de mão os poemas que gostavam mais, e às vezes ali não indicavam a autoria, né? Não indicavam a autoria. E isso criou para nós, né, para os estudiosos
de séculos depois, que querem pensar numa determinada autoria, uma série de problemas. Mas esses problemas talvez devam ser vistos com outros olhos, talvez não sejam exatamente problemas, né? Essa questão da autoria, o que Camões escreveu, o que Camões não escreveu, poemas muito parecidos, por exemplo, de Camões e um poeta muito próximo a ele, o Diogo Bernardes. Quem escreveu esse poema, né? Eu acho que hoje em dia a gente pode pensar que talvez essa pergunta não seja exatamente adequada a essa situação que nós tínhamos naquele momento, de vários poetas compondo poemas muito parecidos, poemas que dialogam com os mesmos modelos e às vezes até compondo em situações como essa de salão, em que um mesmo poema é composto por várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, essa questão da autoria é muito importante para nós, né? Quem escreveu o quê, mas naquele momento talvez não fosse tão importante assim para um determinado tipo de produção que ocorria nessas situações de sociabilidade, né? Outra característica bem marcante daquela época que acabou influenciando as poesias de Camões foi a censura da Santa Inquisição. Todos os livros e manuscritos que circulavam naquele período tinham que passar por um fiscal. E esse revedor, então, lia o manuscrito e ia ali riscando e alterando tudo que ele achasse que deveria ser alterado. E o livro impresso, então, saía com todas essas modificações. E isso a gente pode identificar até nas licenças, né? A licença da Santa Inquisição, que é impressa, essa licença é impressa nas primeiras páginas do livro impresso, e a gente lê lá. Esse livro pode ser impresso com todos os riscos que aqui eu fiz, por exemplo, né? com todas essas partes que eu mudei. E, basicamente, por isso também que essa poesia amorosa, como é a dos sonetos da geração de Camões, só foi impressa na década de 1590, porque antes essa matéria amorosa, o amor de um homem por uma mulher, e não o amor do homem por Deus, o amor pela criatura, era condenado. Então, por isso essa poesia não tinha sido publicada. E quando ela finalmente é publicada, ela sofre, sim, uma série de censuras que hoje a gente pode observar, por exemplo, comparando o livro impresso com os mesmos poemas manuscritos nos chamados cancioneiros de mão. E aí você vê algumas modificações, por exemplo, quando uma mulher é classificada como divina, essa palavra divina é substituída por benigna, benina, porque divino só para os santos e só para o amor a Deus, né? Igual o 10º soneto que aparece no livro, que foi mudado de "Não me fujais, sombra divina", para "Não me fujais, sombra benina". E para terminar a nossa entrevista, a gente perguntou para Sheila quais os cuidados que o vestibulando deve ter na hora de ler essa seleção dos sonetos de Camões. Eu acho que os poemas primeiro têm que ser entendidos, né? Alguns são difíceis, mas a edição que nós preparamos traz notas que ajudam na primeira leitura do poema e depois traz também os comentários que vão explicar o significado do poema, as partes mais difíceis, e também vão inserir aquele poema na época dele, mostrar os diálogos que aquele poema está encetando, ou as relações que ele mostra, né? Porque há muita coisa também sobre a própria época deles. Por exemplo, nós temos um soneto que fala das navegações, dos descobrimentos, da cobiça por dinheiro, e nos tercetos nós descobrimos que essa cobiça por dinheiro é uma metáfora para a cobiça amorosa, para o desejo amoroso. Então, um poema que junta nele mesmo a questão das navegações, da expansão marítima, da globalização, do início do capitalismo globalizado, misturado com uma questão amorosa, a cobiça pela mulher amada, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar atento mesmo a uma leitura fácil, né, menos complicada dos sonetos, e tentar vê-los na sua época, nos significados que ele traz. Mas o livro é legal não só para quem vai prestar vestibular, tá? Esses 20 sonetos que foram reunidos na edição trazem várias faces desse gênero. Tem desde poemas mais filosóficos e biográficos até alguns mais dialogados ou bem-humorados. E claro, todos passam pelos temas que eram pulsantes naquela época, como o exílio, as expansões marítimas, a morte da mulher amada, etc. Então é uma variedade grande
de tipos de soneto que mostra como esse tipo de poema, que é um poema difícil, em 14 versos, você tem que primeiro apresentar uma tese, uma pergunta nos quartetos para depois explicar ou desenvolver essa tese nos tercetos, mostrar como esse tipo de poema, que é tão pequeno, né, tão difícil, que tem uma armadura tão forte, se prestou a uma gama ampla de experimentações. Nesse episódio do Orelha de Livro, nós conversamos com a professora Sheila Ri sobre o livro 20 Sonetos, que traz uma seleção de poesias de Camões. O livro está à venda no site da editora da Unicamp, que é www.editoraunicamp.com.br, e também em diversas livrarias. Se você estiver pela Unicamp, pode comprar o seu exemplar nas lojas da própria editora. Tem uma no Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL, e outra na Biblioteca Central. Esse programa foi apresentado por Marcelo Gaudi e Beatriz Guimarães, com trabalhos técnicos de Otávio Augusto, da Rádio Unicamp. Para recitar alguns poemas, a gente teve a colaboração da Luísa Rosa. E para terminar, deixamos para você um dos sonetos mais famosos de Camões, que ficou mais famoso ainda no Brasil por ter virado uma música do Legião Urbana. E até a próxima! Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade. Termina agora Orelha de Livro, uma produção Editora da Unicamp. Continue com nossa programação.